Bom dia a todos. E chegamos ao fim. Ainda temos a lição de hoje sobre o tema Este mundo não é para crentes. Este mundo é impróprio, para assim dizer, para crentes, porque é um mundo adverso e é de nós nos sentimos muito à vontade, se nos sentimos bem neste mundo. Eu quero, hoje, para terminar, que pensemos, perante tudo aquilo que nós temos estado a ver, pessoas nos convencer. Claro que Pedro usa esta expressão em 2 Pedro 3:11. Ele diz, havendo todas estas coisas de parecer, ele fala do dia do Senhor, que os elementos ardentes se desfarão e se queimarão. E, portanto, havendo depois de parecer todas estas coisas, pessoas nos convencerem, santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Claro que ele está aqui a falar de algo que não é a nossa esperança. Ele está a escrever para um povo terreno, não para a igreja, mas esta frase, esta pergunta, acho que se encaixa bem, depois de tudo que temos estado a ver, no sentido de que pessoas nos convencer. Neste mundo que é completamente adverso, completamente hostil para com o nome de Deus, para com tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus. Portanto, pessoas nos convencer. Eu li há pouco aquela passagem, eu vou ler outra vez. Li não, citei, memorizei e citei convosco Filipenses 3, em que ele diz, vou ler só a parte final, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, isto é... O mundo é assim. Só pensa nas coisas que são terrenas. Gloriam-se naquilo que deviam ter vergonha. Gloriam-se naquilo que deviam ter vergonha. Vocês vêm, e Portugal vai acolher uma parada de orgulho LGBT, daqui a 2 anos, acho eu. No mesmo ano vão acolher o Papa e vão acolher essa parada de orgulho. Orgulho é um pecado. Uma pessoa orgulhar-se de algo, ainda por cima pecado. Celebra-se o pecado. Então, cuja glória é para a confusão deles e que só pensam nas coisas terrenas. Mas nós temos de ser diferentes. Porquê? Porque a nossa cidade, eu já tive a ocasião de falar disso, não é só a nossa cidade. A palavra... Alguém se lembra de o que é que significa esta palavra cidade? Ninguém? A nossa pátria pode ser... A palavra era politomai, que é política. A nossa política está nos céus. A nossa conduta. Esta palavra mesmo que aparece alguns versículos antes. Somente deveis portar-vos dignamente. Ou seja, a maneira como nós nos conduzimos. A nossa cidadania. A nossa comunidade. Está onde? Nos céus. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a ser todas as coisas. E ele continua, portanto, faça tudo isto, meus amados e meus queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáem assim firmes no Senhor, amados. Nossa atitude perante tudo isto é, não podemos seguir o curso deste mundo. Eu tenho aqui 10 sugestões. Vão perceber porque é que tem as palavras nem sempre são as melhores, mas é para isto depois dar um efeito visual bonito. Mas já vão perceber. Primeira coisa, nós temos de perceber, ou seja, ter noção do mundo em que estamos. Do mundo que é hostil. Temos de perceber isso. E devemos estar informados minimamente. E eu quase poderia dizer, se eu continuasse aqui a dar explicar o ano todo, como eu já vos disse, tinha pano para mangas. Ainda por cima, todas as semanas, há coisas a acontecer. Coisas tenebrosas. A semana começou com uma decisão em França de que, quando se preenchem os registros biográficos dos alunos, filho de e de. Já não aparece pai e mãe. Aparece parent 1, parent 2. Ou seja, pai 1 não é pai. Progenitor 1, progenitor 2. Ainda por cima não são. A ideia de progenitor é a pessoa que gera. Ou seja, não faz sentido nenhum. Já tiraram pai e mãe. E uns dias depois, em Portugal,
Portugal vai seguir uma norma europeia em que no cartão de cidadão vai deixar de fazer referência ao género. Estamos a ser atacados sistematicamente. Isso não é importante. Realmente faz sentido. Agora que há pais, há filhos que têm 2 pais, que têm 2 mães, a sociedade tem de ser ajustando. Mas isto vai sendo uma atrás da outra. Vamos de consequência lógica em consequência lógica e chegamos a um ponto em que isto está irreconhecível. Se olharmos alguns anos para trás, começou numa questão particular, começou com a homossexualidade, depois o casamento homossexual, depois, alguns dos homossexuais têm filhos. Portanto, porque é que o outro, que também porque é que o outro com quem ele casou, não há de também ser considerado pai? Chamava-se, alguém se lembra disso? Não era adoção, era coadoção. Não sei se recordam disso. Agora já há adoção. E agora, por causa disso, já não há pai nem mãe. A família está a ser destroçada, está a ser atacada sistematicamente. O casamento, tudo isto tem vindo a ser atacado. Nós precisamos de perceber o mundo em que estamos. E o mundo em que estamos é completamente adverso. O mundo jaz no maligno, como diz João. O mundo está no maligno. Somos de Deus e que o mundo está, vou ler rapidamente, 1 de João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Temos que ter consciência disso. Outra passagem diz que, Efésios 2,2, lemos em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe dos estados do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Este é o estado deste mundo. Precisamos de estar bem cientes disso. Mas, apesar disso, podes avançar, precisamos de procurar compreender o perdido. Compreender este mundo. Não, claro que não vamos aceitá-lo, não vamos abraçá-lo, para assim dizer, não vamos fazer. Mas precisamos de compreender. Porquê? Porque nós, acabei de ler, noutro tempo. Nós também já lá passamos. Precisamos de perceber que as pessoas tomam estas decisões porque lhes falta o mais importante. E como eu tenho dito várias vezes, o meu desejo para com uma pessoa que tem um estilo de vida que a palavra de Deus não subscreve, não é que ela passe a deixar esse pecado. Eu quero que ele se salve e venha ao conhecimento da verdade. E se ele se salvar e vier ao conhecimento da verdade, claro que vai mudar a sua vida. O conhecimento do Evangelho da Graça de Deus muda a vida de qualquer um. Apesar de não atuarmos, não abraçarmos, por assim dizer, eu vou por aqui abraçar, mas a ideia não é abraçar o estilo de vida das pessoas, mas amar, compreender, respeitar até onde é possível. Uma das piores que nós podemos fazer em relação ao perdido é rejeitá-lo, é amesquinhá-lo por causa das suas decisões erradas. Temos que tentar compreender, tentar amar, principalmente amar aquela pessoa. Porque nós também já passámos por lá. Se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas, nós seríamos tal como essa pessoa. E somos capazes. Não era que dizia o nosso irmão Sobral, contam-me que ele estava a falar com um certo crente, a falar de coisas terríveis que estavam a acontecer com certas pessoas. Ele dizia: Viriato, tu és capaz... olha, por ti, tu também és capaz. Eu já não sei como é que era a frase, alguém conhece, mas a ideia era esta: também és capaz de fazer isto. E nós temos também que ter consciência disso, temos de amar as pessoas. E o apóstolo Paulo era um exemplo notável nisso. O apóstolo Paulo dizia: fiz-me tudo para com todos. Não é? Ele diz isso. Porquê? Porque amava as pessoas. Ele queria fazer tudo por tudo para conseguir ganhar alguns para Cristo. Tem aqui a passagem, deixa-me ver. 1 aos Coríntios 9. 1 aos Coríntios 9, ele diz assim, 9:18. Logo, que prémio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo único para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Eu fiz-me como judeu para com os judeus. Para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei. Para ganhar os que estavam debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos. Para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele.
precisamos de amar, não é atacar. Não é atacar o descrente, não é como alguns fazem. Eu sei que há, lá está, nos Estados Unidos há tudo, do bom e do mau, e muitas vezes o mau é mesmo terrível. Então há lá uma igreja que é uma igreja que tem nome batista, que é o Westboro Baptist Church, a Igreja Batista de Westboro, em que eles tinham o hábito, não sei se ainda fazem isso, de ter um ativismo um pouco imbecil, que era ir para funerais de homossexuais, ou também de soldados que caíram na guerra, dizer que isto é julgamento de Deus sobre a nossa nação por causa dos Estados Unidos serem um país tolerante com a homossexualidade. Rica maneira de evangelizar, não é? Isto é a pior coisa que nós podemos fazer. Não é... A ideia de abraçar não é vem tal como estás, podes continuar a pecar. Como eu tenho dito algumas vezes, o que o Senhor Jesus Cristo disse no primeiro século àquela mulher pecadora foi: vai e não peques mais. O que hoje muitos dizem, abraçando não da forma correta, vem, podes continuar a pecar. Infelizmente muitas igrejas padecem desse mal em que aceitam todo tipo de vidas reprováveis à luz da palavra de Deus. E não é assim que devemos abraçar. Porque a outra coisa mais amorosa que nós podemos dizer ao perdido é o quê? Qual é? Não sabem? A coisa mais amorosa que podemos dizer ao perdido é: estás perdido. Mostrar que está perdido. E não é, provavelmente, apontar num pecado em particular, do qual nós não gostamos muito. Não devemos gostar de nenhum pecado, mas parece que às vezes há pecados que são mais fáceis de apontar, e alguns até fazem praticamente campanha contra isso. Não deve ser esse o nosso objetivo. O nosso objetivo para com o perdido é que ele salve e venha ao conhecimento da verdade. Mas apesar de nós devemos amar o pecador, e já agora, se alguém quiser intervir, quiser algum comentário, esteja à vontade. Já temos 25 minutos, faltam 7 pontos, dá 3 minutos e um bocadinho para cada um. Apesar de devemos amar o pecador, não podemos pactuar, ou seja, rejeitar, que a palavra é rejeitar. Nós temos algumas passagens bastante emblemáticas sobre isto, que temos aquela passagem de Efésios 5, vamos ler rapidamente, Efésios 5, em que nós temos: ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo os amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheio suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Seria bom se fosse assim. Isto não. Esse é o problema da falha de nós enquanto igreja, nem ainda se nomeia este tipo de coisas. Nem se pense avareza ou impureza. Nem torpezas, nem parvoíces, nem escarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto: nenhum fornicário ou impuro ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Pedro até fala de que os perdidos estranham nós não corrermos com eles, como outrora, não é? É bom que eles achem que há alguma coisa diferente. O que é que se passa contigo? Já não vais já não nos acompanhas, né? onde nós vamos? Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai com filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-os, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torto. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu entre que dormes e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remendo o tempo, quando os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo também aos Coríntios diz, quando fala de não nos orientais uns juntos igual com os infiéis, a dada altura diz também: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não podemos ter nada a ver com esta maneira de estar na vida, uma maneira de viver completamente contrária ao que a palavra de Deus diz. E não podemos enverdar. Temos de sair. Pelo que sair dela, povo meu. Não podemos ter nada a ver com isto.
vezes pode acontecer, e alguns que enveredam por certas coisas destas que nós temos vindo a falar. Quando a palavra de Deus é clara quanto a isso. Nós temos, infelizmente, um caso mais ou menos recente de um jovem líder numa igreja bem perto de nós que agora diz que está casado com um homem. Há bem pouco tempo, há 10 anos, estava no nosso meio. E enveredou por esta maneira de estar na vida. É tremendo. Diz o apóstolo Paulo: não vos conformeis com este mundo. Tem de ser esta a nossa postura. É que nem, como o apóstolo Paulo diz, não cedemos nem uma hora, nem um bocadinho. Não podemos ceder nem um centímetro em relação a estas coisas. Temos de ser implacáveis em relação ao pecado, mas amando o pecador. Porque, começando a ceder, depois é difícil de parar de ceder. E há uma frase bastante interessante de um senhor, ele não é crente, mas alguém falava sobre ter de ceder em algumas coisas da universidade, porque se soubessem que ele tinha certas posições, provavelmente seria rejeitado e teria mais notas e não sei o quê. Ele se calhar ia ter de ceder em algumas partes. E diz este senhor, umas palavras bastante sábias, disse assim: até quando é que vais... Não, quando é que vais parar de ceder? Ou seja, vais ceder agora. Mas quando é que vais parar de ceder? Porque a partir do momento em que nós embarcamos e começamos a ceder, quando é que dizemos: não, a partir daqui já não. Chegou. Não vou continuar. Portanto, a partir do momento em que se começa a ceder em relação ao espírito deste mundo, à maneira de pensar deste mundo, depois não há grande coisa a fazer. E há pessoas que hoje em dia são capazes de olhar para algumas questões que eu falo agora, como a normalização da pedofilia. São capazes de dizer: não, isso nem pensar. Quando chegar à altura, vão alinhar perfeitamente. Claro que na altura não se vai chamar pedofilia, vai-se chamar... vai-se arranjar um nome mais politicamente correto. E recentemente, outra para juntar à perversão deste mundo, há pais, isto já não é do mês passado, já tem anos, pais que estão a criar os seus filhos sem género, ou seja, não criam-nos como se eles não fossem rapaz nem rapariga, de uma forma sem género. Eles podem vestir-se de rapariga, podem vestir-se de rapaz, podem fazer brincadeiras de rapaz, brincadeiras de menino, mas criam-nos como se eles não tivessem género. Depois eles escolhem. Depois, quando chegarem à idade, escolhem. Isto é quase como eu dizer agora ao meu filho: olha, tu comes agora o que quiseres. Podes. À tua vontade. A alimentação é a tua escolha. Isto é terrível. E então eu partilhei isso no Facebook, na altura. Isto era a minha preocupação em relação a esta situação. Que, claro, de facto, o mundo está a querer desvirtuar tudo o que diz respeito à questão do género, segundo o que a palavra de Deus diz. E uma prima minha que não tem conhecimento do Evangelho, não quer saber do Evangelho, dizia que isso não vai chegar a esse ponto. A maior parte dos pais tem bom senso, isso é muito residual. Basicamente era essa ideia que estava a passar. Mas eu tenho quase certeza que daqui a 10 anos ela já não vai ter essa opinião. Se olhar para 10 anos, daqui a 10 anos, olhar para trás, como é que realmente eu era ignorante quanto a esta questão. E muita gente que hoje diz: não, isto vai pensar pela filha. Não pensa. Não pode ser. Muita gente há 10 anos ou 20 anos dizia: nem pensar algum dia esta confusão toda que nós temos estado a ver, esta agenda ideológica da identidade de género, nunca se pensaria que algum dia se chegaria lá, e estamos a ir a passos largos. Então, nós não podemos, temos de rejeitar isto. Não podemos abraçar, não podemos deixar que isto entre sequer que se pondere a possibilidade remota de isto entrar na igreja. Algumas igrejas já fazem casamentos homossexuais. Isso se fazem já há muito tempo. E até já ouvi falar de igrejas que fazem um batismo, como se faz às crianças, quando mudam de género. Ou seja, uma nova criatura, por assim dizer, como é uma nova criatura, batizar uma nova criatura. De certa forma, ela nasceu ali. Igrejas. Não seguem o que a palavra de Deus diz. Então vamos agora passar à parte positiva.
Não queremos nada com isso. Mas agora temos de ter consciência de quem somos. Ou seja, exercer a nossa cidadania. Nós somos cidadãos dos céus. Alguns já começaram a perceber que palavra é que aquilo vai dar. Não? Não? Embaixador. Embaixador, exatamente. São 10 letras, embaixador. Nós somos embaixadores. E temos de ter bem consciência do que somos. O que é que estamos aqui a fazer no mundo? Não andamos aqui por ver andar os outros. Para sermos pessoas bem-sucedidas na sociedade. Para criar os nossos filhos e que eles sejam pessoas de sucesso. Nós somos cidadãos dos céus. Nós lemos aquela passagem, só que somos embaixadores da parte de Deus. Temos em nós a palavra da reconciliação. Lemos isso em 2 Coríntios 5:17. É importante percebermos bem quem somos. Não haver dúvidas daquilo que somos. E procurar conhecer o que a palavra de Deus diz sobre vários assuntos. Sobre tudo. Ou seja, tomar as nossas decisões no nosso dia-a-dia, não porque nos parece bem, mas porque sabemos o que a palavra diz sobre elas. Podes passar assim. Ou seja, saber. Temos de saber o que a Bíblia diz sobre isso. E depois seguir. Nós, na quinta-feira, falávamos sobre a questão dos patrões, dos empregados, segundo o que a palavra de Deus diz. Eu sei, paciência. Tanta coisa para isto. Olha só a ver aquilo. Não é fácil, não é fácil. É a imagem. Estou aqui um bocadinho deslocado a aparecer um A. Eu procurava palavras que convencem ali, não deu algum trabalho. Mas, sobre a questão dos empregados e dos patrões. A Bíblia diz como é que deve ser o patrão, como é que deve ser o empregado, o senhor e o servo. E também diz que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos mestres de café. Mas depois nós conhecemos muitos casos em que corre mal quando o patrão tem um empregado crente. Mas a minha questão foi, deve o nosso senso comum, as nossas experiências práticas, sobrepor-se àquilo que a palavra de Deus diz? Muita gente acha isso. Muita gente é capaz de chegar perante essas situações. A Bíblia diz isso, mas eu não vou fazer nada disso. Senão vai correr mal. A Bíblia diz muita coisa sobre muita coisa. É muito claro sobre muita coisa. Mas isso é fácil. Se estivesse no meu lugar, não dizias isso. A Bíblia é clara quanto a muitas questões. Alguns pais que cedem, por exemplo, o filho envereda por um caminho que a palavra de Deus diz claramente não, mas como é filho, vai-se saber. E é terrível, é terrível. Precisamos de saber o que é que a Bíblia diz. Temos de ter, como o Senhor Jesus Cristo disse, quando vieram perguntar, um doutor da lei veio para o tentar, perguntou-lhe, em Lucas 10, 25, Lucas 10, 25, disse assim: e se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo, mestre, farei para herdar a vida eterna. E eu lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Mas temos de ver o que é que a Bíblia diz sobre os assuntos. Não é porque nos parece ou porque a nossa experiência de vida levou-nos àquele caminho. De maneira nenhuma. E precisamos de ter muito cuidado em conhecer e seguir o que a palavra de Deus diz. Há um exemplo que eu gosto bastante, trágico, que foi quando David decidiu ir buscar a arca, que estava já há muitos anos esquecida, já do tempo de Ofni e Fineias, quando Ofni e Fineias morreram, Elita morreu, no tempo de Samuel, quando era pequeno. E a arca esteve muito tempo nos filisteus, e depois voltou, mas esteve lá esquecida durante muito tempo. E ele decidiu buscá-la. E foi buscá-la como? Não teve cuidado de ir ver a palavra de Deus como devia transportar a arca. Transportou num carro de bois. E quem conhece a palavra de Deus sabe que não era num carro de bois, era com os varais aos ombros dos sacerdotes. Não era de qualquer maneira. Portanto, é muito importante nós sabermos o que a palavra de Deus diz. E depois ser consequente. Ainda ontem falava com alguns jovens sobre uma suposta crente, uma cantora cristã, e lhe perguntaram sobre a homossexualidade. Perguntaram, mas ela é uma cantora com alguma projeção nos Estados Unidos. Alguns dos mais jovens conhecem. Chama-se Lauren Daigle.
E ela perguntaram, e ela disse, ou seja, é uma pergunta que muita gente prefere que não lhe faça, para não se comprometer. Mas não podemos ter vergonha do que a palavra de Deus diz. E se isto nos custar, que custe. Nós vamos dizer. Então ela disse, leiam a Bíblia e quando descobrirem o que a Bíblia diz sobre o assunto, digam-me que eu também estou a aprender. Isto é daquele tipo de assuntos onde não é preciso pesquisar muito. Mas infelizmente há pessoas que não são perentórias, têm vergonha daquilo que a palavra de Deus diz. E não devemos tratar a Bíblia. Por favor, não tratemos a Bíblia como se fosse aquele tio ou aquele avô que às vezes diz assim umas coisas, ele já não está bem, já está um bocado passado das ideias e já não diz coisa com coisa. Às vezes há pessoas que tratam a Bíblia. A Bíblia diz aquilo, mas sabe, não é bem assim. Não tratemos a Bíblia dessa maneira. Tratemos a Bíblia como ela é, a palavra de Deus. Alguns que chegam aqui aos primeiros capítulos. Aquilo não é bem assim, é só figurado, não é para levar na letra. Cuidado. Então, depois, temos de nos dedicar ao estudo da palavra de Deus. Dedicar ao estudo da palavra de Deus. Preparar-nos para defendermos o que a palavra de Deus diz. O apóstolo Pedro diz que estáis sempre prontos, estáis sempre preparados para... Jonas falou disso há alguns 2 anos, não foi, Jonas? Estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Responder é apologia, não é? Apologia. Temos de estar preparados para defender o que a palavra de Deus diz. Paulo diz a Timóteo para estudar. 1 Timóteo 4, ou 2. Deixa-me ver se são. 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas são exemplos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé. Persiste em ler, exortar e ensinar até que vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E o próprio apóstolo Paulo, já no final da sua vida, o apóstolo Paulo tinha recebido revelações diretamente do Senhor Jesus Cristo glorificado. O que é que ele queria fazer? O que é que ele queria fazer? Queria continuar a estudar. Traz-me os livros e os pergaminhos. E pedia as orações dos crentes de Éfeso para que, no abrir da minha boca, ele diz, orando em todo o tempo, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Ele queria estar pronto, queria estar preparado para defender a verdade. E devemos proclamar, defender a verdade. Paulo diz a Timóteo, prega a tempo e fora de tempo. Não podemos ter vergonha de falar. Não podemos ter vergonha de dizer a verdade. E não podemos pedir desculpa por dizer a verdade. Eu creio nisto, a Bíblia diz isto, mas olha, desculpa, quase que a pedir desculpa. Não temos que pedir desculpa por dizer a verdade. E quando temos a oportunidade para falar, falamos segundo as palavras de Deus. O que é que diz o apóstolo Pedro? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Eu achei muito curioso, há uns meses, há uns 4 meses talvez, duas das pessoas que eu costumo ouvir, gosto bastante de ouvir, tiveram uma conversa. Um deles é o Ben Shapiro, que é um judeu ortodoxo, mas que tem bastantes posições com as quais eu me revejo. Claro que no que diz respeito à palavra de Deus, eu não tenho entendimento, e o nosso desejo para com ele é o como de Paulo, que possa deixe de rejeitar a Cristo e veja que Cristo é o cumprimento das profecias. Então esse judeu e o John MacArthur, que muitos de vocês conhecem, e alguns até têm Bíblias adotadas por ele. Um crente que nós apreciamos bastante o seu ministério, apesar de ver coisas com as quais nós não concordamos. Então, estiveram a conversar num programa deste judeu, e foi extraordinário. O John MacArthur não esteve ali com meias palavras, a tentar dar uma grande volta, a tentar não ferir
as convicções do judeu, disse claramente, Isaías 53, disse exatamente aquilo que Isaías 53 significa. Ou seja, aproveitou para evangelizar aquele homem. Se fosse ali e não tentasse falar de coisas apenas dos pontos que têm em comum, seria uma conversa interessante. Mas o que é preciso mesmo é anunciar a verdade da palavra de Deus. E graças a Deus por este homem que não pediu desculpa por dizer a verdade. E por fim, precisamos de legar, passar à geração seguinte. Sabe uma coisa que me preocupa bastante. Para a geração que vem a seguir à minha, para a geração destes mais novos, vai ser preciso muito mais firmeza espiritual para se aguentarem do que aquela que é necessária para me aguentar hoje. Porque o mundo de hoje é mau, mas vai tornar-se pior. E vai ser preciso um trabalho muito intenso. Procuro fazê-lo, eu e a Cláudia procuramos fazer da forma que sabemos, o melhor possível, com muitas falhas, de certeza. É preparar os nossos filhos para um mundo que vai estar, quando eles forem adultos, quando forem para o mercado de trabalho, quando forem para a universidade, que é uma altura terrível, em termos de abanar a fé. Prepará-lo porque ele vai estar numa situação muito mais hostil do que hoje. Passei pela universidade, vou dar um exemplo muito rapidamente, passei pela universidade e consegui passar praticamente incólume em relação aos ataques de más companhias, de borgas, Felizmente eu ia e vinha todos os dias. Eram algumas pessoas que nem eram universitários no Porto a ir para a queima das fitas e eu a vir embora, não me interessava para nada. Noitadas, quais eram as minhas noitadas? Era ir ao estudo bíblico à segunda-feira ao bar, era ir ao culto de pregação à Espinha à quinta-feira, ir ao culto de pregação à sexta-feira ao bar e muitas vezes ir aqui à terça-feira. Era isso que eu fazia. E graças a Deus por isso. Mas hoje em dia vai ser preciso muita fibra espiritual, muita firmeza espiritual, convicções bem arraigadas no que a palavra de Deus diz, para esta geração seguinte se aguentar. Portanto, tratem já disso. Porque senão o que é que vai acontecer? Vão ser engolidos por este mundo. Vai chegar a uma altura em que podem estar, e o meu desejo é que não, a minha oração é que não, que daqui a uns anos não tenhamos a tristeza de ver alguns dos mais jovens ou mais velhos a abraçar coisas que nós achamos impensáveis hoje. Abraçar ou a tolerar. Não estou a dizer viver daquela maneira. Mas a abraçar e achar normal. Eu dizia, ainda ontem estive a ouvir parte do sermão, um sermão que eu já falei do John MacArthur, que é We Will Not Bow, nós não nos vamos vergar. Procurem, muito interessante. Já tem 3 anos aquele sermão, 3 anos e tal. Ou seja, a coisa piorou de lá para cá. Ele dizia assim, sobre os que têm filhos: se tens rapazes, certifica-te que eles se tornam homens. Se tens raparigas, certifica-te que elas se tornam mulheres. É tremendo. Porque, de acordo com a sociedade que temos hoje, já não é certo que nós temos um filho rapaz hoje, ele vai ser rapaz. Como é que era? Os rapazes de hoje serão os homens da manhã. Já não é certo. Infelizmente. E precisamos que eles se tornem homens de Deus. Homens com convicções bíblicas. Não sejam engolidos por este mundo. O apóstolo Paulo diz sobre Timóteo que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Isto é importante, é que eles têm filhos, ensinarem desde pequeno o que a palavra de Deus diz. Sem esconder, sem relativizar. A palavra de Deus diz isto e isto é para ser seguido. E, acima de tudo, o legado não é só falar da boca para fora, é também verem em nós. O Provérbios também diz: ensina o menino no caminho que deve andar e depois não se desviará dele. Essa é a nossa oração para com os nossos filhos.
E fico por aqui. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre este assunto. Normalmente ninguém quer dizer nada, depois eu quero fazer mais uns minutos de alguma coisa. Mas temos de estar bem quietos. Este mundo. Estamos numa guerra verdadeira. É mesmo uma guerra. Não, o diabo quer. É uma guerra, às vezes diz, é uma guerra que não faz prisioneiros, faz. Alguns ficam presa do diabo. E podem viver vidas completamente destroçadas, fora da vontade de Deus. E isto do legado é muito importante. Se eu não consigo passar. É claro que isto não é transmissão automática, não é? Eu sou crente, o meu filho também vai ser. A decisão é individual. Também não fiquemos com esta. Vivamos oprimidos com isto. E nunca nos perdoemos se algum filho nosso, por decisão dele, não quiser abraçar a fé. Mas já viram, e nós conhecemos muitos casos, infelizmente, e temos nas nossas famílias, de pessoas que não passaram para os seus filhos, ou porque não quiseram. Há pessoas que, sinceramente, dizem-se crentes e depois vê-se a vida deles e o que eles valorizam. Não é de esperar que os filhos vão valorizar as coisas de Deus. Então, se nós falhamos em passar para os nossos filhos, o que é que será dos filhos deles? Nós também conhecemos muitos casos em que os filhos não querem saber da palavra de Deus e depois tentamos trazer os netos. À escola local, por exemplo. Mas é muito difícil. Isto é o nosso maior investimento aqui na Terra, é nos nossos filhos, para que eles conheçam a palavra de Deus e sejam pessoas firmes, sejam crentes no Senhor Jesus Cristo acima de tudo. Alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Não, acho que o Jonas. Obrigado. Diz alto. é só porque talvez podemos encorajar uns aos outros que as grandes mudanças que têm havido na história da humanidade são normalmente ensinadas por minorias. Minorias, sim. E mudanças para pior, como os casos, por exemplo, os casos são sempre minorias que conseguem mudar a minorias não são silenciosas, são bem audíveis, não é? minorias como o próprio cristianismo nasce como minoria e depois de repente faz ouvir. Ou seja, muitas vezes alguém começa a dizer às vezes o que é que nós podemos fazer. Mas a ideia é que a história é feita de, às vezes, comunidades muito pequenas ou pessoas únicas que decidiram tomar um caminho mais nobre e muito mais difícil. E teve impacto. Ou seja, eu às vezes imagino o que é que seria da nossa chamada sociedade moderna, sociedade ocidental, se não tivesse uma influência de alguém como Agostinho, como Martin Lutero, como pessoas que ao longo da história disseram não. E nós temos visto isso acontecer em grandes lados. Não há positivo, claro, com pessoas que não há positivo, com consequências significativas. Portanto, a maioria não com porque a maioria acomoda-se bastante. E também a ideia deste estudo, obrigado, Jorge. A ideia deste estudo também foi tentar acordar um pouco as nossas consciências. Já agora, tem uma imagem. Sim. Eu vou só mostrar a capa de um livro que é de uma crente da Igreja Batista no Porto. Já tem alguns livros dela. É interessante, que é sobre a identidade de género. Ela chama-se Maria Helena Costa. É um livro que ainda não tenho, mas se eu adquirir, depois posso ser que empreste a alguns de vocês, porque fala daquilo, do grande sarilha que nós estamos metidos. Que é, de facto, estamos numa situação muito adversa, muito hostil. Mas diz. Ocorreu-me e se deveria que pensasse mal. Sim. Este estudo é bastante rigoroso, a massa que nós tivemos relacionado com o que é o que teve uma memória é que muitos colocando no lugar dos jovens. Sim. Nós aqui deixamos passar essas coisas. No momento quando nós temos que nos sim. Vamos ver. E podemos cair, nós próprios, e vamos ligar com
eu acho que era bom que nós não esquecêssemos, mais jovem, não esquecêssemos, que a palavra de Deus sim. Claro, exatamente. E também é importante a Igreja, porque há aquela velha expressão de que a Igreja é o único exército que mata os seus feridos, não é? E às vezes alguém cai e falta-nos o saber abraçar, não no sentido de subscrever o pecado em que alguém caiu, mas conseguir abraçar a pessoa e dizer, olha, caíste, estamos cá para ti, não estamos aqui para te tirar pedras, para te calcar, para te manter no chão, mas queremos é que tu te levantes. Isso também é importante, a Igreja 55. Portanto, ora, sejamos depois fiéis soldados e sofremos por Jesus, seremos cedo recompensados por quem morreu por nós na cruz. E ficamos... Exatamente. Não estamos livres destas coisas. Estejamos depois alerta.